Depois de ter feito grandes proezas naquela localização, todo o ambiente estava em festa. Comemoravam, pois uma pessoa muito importante havia voltado após o sono profundo. Com muita alegria, o guerreiro Qin fazia um brinde triplo. Agora ele era o herói daquela vila, tinha ganhado seu papel de reconhecimento. O guerreiro Qin era bom em várias manobras, mas perdia facilmente quando o assunto eram álcool e bebidas ilimitadas. Olhava como aqueles dois beberrões conseguiam virar drink após drink. E, como tinha prometido, estava dando aula e mostrando como o primeiro era tão simples de ser usado. Bastava ter um ingrediente recolhido de algum demônio em potencial. Assim conseguiu mostrar, na prática, como faria quando o estigma invadisse todo o corpo e, quando fez aquele movimento, sua cobaia simplesmente sentiu e deu um grito assustador. Passado algum tempo, também mostrou os resultados. Estava apenas com um líquido de testes na mão e um acessório, o qual usou para exorcizar aquela pessoa. Levantando os braços diante daqueles sacerdotes, foi aplaudido. Todos gostaram da maneira como ele mostrou, na prática, o poder da retração de estigma. Apesar de ter dado um show, o guerreiro Qin estava muito cansado. Pensava que tudo de que precisava era de um longo e bom descanso. E, quando conseguiu finalmente se livrar de um pouco dos admiradores, mal notou que em sua frente existia alguém que estava procurando por ele. Aquele que procurava o guerreiro Qin era uma das pessoas que tinha sido usada como teste. Era ninguém menos que o diretor da Liga dos Guardiões. É claro que o protagonista gostou de ser reconhecido por alguém como ele. O homem dizia que foi vê-lo assim que se recuperou e perguntava se ele tinha algum tempo para falarem sobre negócios. Estando muito cansado, o guerreiro não teve outra alternativa a não ser decepcionar aquele diretor, dizendo que aquela conversa ficaria para uma próxima. O diretor ficou profundamente ressentido e disse que era uma pena, pois o presidente em pessoa queria ver aquele guerreiro. Aquelas palavras fizeram com que a atenção do protagonista fosse resgatada. Depois, vendo que tinha conseguido o que queria, dizia que era mesmo uma pena ele estar cansado, então não havia outra saída a não ser avisar o presidente. Muito esperto, o guerreiro disse que poderia esperar um pouco. E, como num passe de mágica, avisou que seu cansaço havia desaparecido como se fosse levado pelo vento e queria que o caminho até o presidente fosse indicado. Até porque sabia muito bem quem era o presidente da Liga dos Guardiões, o discípulo mais jovem do demônio celestial, o jogador reconhecido como o Rei Sanguíneo, ranking SSR. Não demorou muito e já estava pessoalmente conhecendo o presidente da Liga dos Guardiões. Aquele homem simpático dizia que era um prazer conhecê-lo, apresentando-se como Shen. Sem perder tempo, o guerreiro avisou que sabia muito bem da dedicação para guardar o labirinto, demonstrada pelo presidente e pela Liga dos Guardiões. É claro que o guerreiro estava ali por ter espalhado informações de como tratar os estigmas, e a notícia era que o super-humano era realmente habilidoso. Quando o guerreiro ficou admirado por já ter chegado aos ouvidos do presidente aquela informação, Shen contou que naquele mundo não havia nada que escapasse dos ouvidos da Liga dos Guardiões, e por isso ele foi chamado. Mais uma vez, a posição de discípulo foi oferecida ao guerreiro Qin, e é claro, ele ficou igualmente assustado, assim como ficou da primeira vez que esse mesmo cargo lhe foi oferecido. Olhando para o guerreiro Qin, Shen falava que ele tinha um ar que lembrava seu próprio mestre, como se fosse dotado de certas previsões. O guerreiro ficou surpreso e perguntou se ele estava falando do demônio celestial. O presidente confirmou, dizendo que era aquele chamado de o maior de todos os tempos, cujo nível de proeza marcial alcançava até mesmo os céus. O homem contou que já fazia décadas desde que viu o rosto de seu mestre depois que ele entrou em treinamento fechado. Disse ainda que os discípulos dele eram o Senhor da Divindade, o Senhor Demônio e o Rei Sangue. O protagonista sabia que todos eles eram classificados SSR e nível 8. Quanto ao demônio celestial, este estava em um nível totalmente diferente, ainda possuía um nível 0. E tudo isso era por causa da arte marcial do demônio celestial, uma técnica que consistia em movimentos de ataque e defesa, cultivo de mana e até mesmo movimento, tudo de uma vez, a arte marcial mais forte que existe. Para demonstrar o que estava falando, Shen fechou o punho e conduziu uma mana avermelhada. Aquele era o punho do demônio divino do céu sanguíneo.
Prometeu ao guerreiro que, se estivesse procurando força, com certeza não iria se arrepender. Apesar da proposta ser muito boa e se sentir honrado, infelizmente ele deveria recusar. O homem perguntou se o guerreiro achava que ele não era digno de ser seu mestre. Vendo que precisaria dar uma explicação lógica, Kim pegou uma espada próxima de si e disse que já tinha recusado uma outra oferta para se tornar discípulo de alguém. Mostrou a espada do tigre negro. Agora, aquele homem sabia que ele havia conhecido o velho. Disse que não poderia fazer nada que o desonrasse, afinal, ele era um herói nacional. Falava isso sem nem questionar, já que as duas habilidades eram equiparáveis. O presidente ficou desapontado, pois quando encontrou um discípulo promissor, aquele velhote estragou tudo. Então disse que não tinha escolha e colocou na mesa algo valioso. Falava que aquele era o símbolo de seu respeito. Kim sabia o que era: o tótem do demônio celestial, mas não acreditava que estivesse realmente recebendo um. Aquele homem dizia que apenas o próprio mestre dele e alguns discípulos poderiam ter a chance de possuir algo tão precioso. Tendo as duas relíquias em mãos, o guerreiro Kim sabia que o homem estava propondo que, caso mudasse de ideia, poderia escolhê-lo. Era a mesma razão pela qual o comandante do corpo havia dado a ele a espada. Era muito sortudo por ter duas lendas vivas tão interessadas nele. Só de pensar nisso, ficava trêmulo. Fazendo mais uma reverência, dizia que estava profundamente comovido com aquele presente, que cuidaria dele e também se despediu. O homem dizia que esperava vê-lo novamente em uma situação diferente, onde se encontrariam como mestre e discípulo. Apesar de não concordar, o guerreiro ficava lisonjeado. E, como já estava na hora de receber pela missão que havia feito, foi procurar os sacerdotes, que tinham para ele um pequeno presente. Fingindo desentendimento, falava que não tinha feito aquilo para receber uma recompensa, apenas porque era o certo a se fazer. Mas é claro que o protagonista não pensava dessa maneira, e, assim que abriu o baú e viu aquele brilho todo, ficou com uma expressão maluca. Nem parecia verdade, mas estava com um martelo muito interessante em mãos. O sacerdote dizia que era um presente da Ordem de Thor. Aquele era o Mjolnir. E é claro, não havia como o protagonista não saber sobre o martelo de Thor. Seguindo a lógica, o próximo presente seria dado pela Ordem de Gaia, um escudo chamado Aegis, que a própria Atena usou. Depois de aceitar os presentes, os sacerdotes ficaram muito satisfeitos com ele. E ele não se arrependia nem um pouco de ter se misturado com aquelas duas ordens. Diziam que ainda tinham mais. Quando abriu novamente outro baú, estava repleto de elixires e diamantes, assim como uma porção angelical chamada de lágrimas de anjo. No entanto, havia uma peça ainda mais rara, que chamou por completo sua atenção. Tratava-se do coração do demônio, preparado para ele, para poder tomar junto com o néctar e assim ter uma reação ainda melhor. A dúvida era se deveria pressionar por mais presentes. O pedido saiu instantaneamente. Perguntou se eles tinham o coração do dragão de fogo mágico. Um dos sacerdotes respondeu que aquilo era retribuído apenas por magos de fogo. No entanto, o protagonista não hesitou em mostrar a ele sua chama negra e disse que por isso precisava daquele artefato. Foi então que o outro sacerdote mostrou que tinha essa habilidade a qual ele se referia. Se fosse o caso, poderia dar a ele por gratidão. Aquilo era mais do que esperava, porém estava inteiramente satisfeito. A viagem até ali não tinha sido em vão. Os dois sacerdotes agora estavam satisfeitos, queriam que ele sempre se lembrasse da ordem deles, e, se um dia estivesse disposto, poderia aceitar participar de alguma delas. Os dois se curvaram diante do protagonista, que também os reverenciou. É claro que ele não ia deixar passar uma oportunidade daquelas. Queria continuar a ter ligação com as duas ordens, pois futuramente poderia precisar delas para enfrentar a ordem do velho pai. Depois que saiu daquele prédio e da presença dos sacerdotes dos dois cultos, ainda se preocupava com quanto tempo aqueles festivais na cidade poderiam durar. No entanto, no meio das pessoas, ouviu uma voz conhecida chamando por ele. Ao se virar, procurando quem falava com uma voz tão familiar, notou alguém encapuzado. Essa pessoa precisava muito falar com ele. Assim que olhou de perto, percebeu que era o sacerdote Kim. No entanto, o jovem estava com o rosto bastante aflito e pediu que ficasse calado, pois não poderia ser notado ali. O guerreiro quis saber de quem ele estava se escondendo.
Ele explicou que era da ordem do velho pai, estavam atrás dele e queriam pegá-lo, por isso queria que os dois fossem para outro lugar antes que fossem detectados. Já em outro local, em um beco, o sacerdote Kim explicava que fugia da ordem do velho pai e que eles estavam cada vez mais próximos dele. Por isso, pedia ajuda do velho amigo. Para o guerreiro era estranho, pois achava que eles tivessem se levantado. Ele contou que sim, mas depois recebeu uma nova ordem. Para ascender sua religião e acordar seu Deus, precisava atingir o nível 7. Para ele, era difícil, pois agora estava apenas no nível 5. Contou que aqueles paladinos da ordem do velho pai surgiam como flores brotando na primavera. Para o guerreiro não era nenhuma novidade. É claro que o sacerdote Kim seria uma ordem oposta à do velho pai. No entanto, o sacerdote já estava cansado de tantas dificuldades. Contava todo o trauma que teve que enfrentar para conseguir evoluir até o nível 5, e agora tinha um tempo ridículo para alcançar o nível 7. Por isso, meio tímido, pedia um favor ao antigo amigo. Dizia que precisava com urgência entrar no labirinto e queria que o guerreiro fosse com ele para garantir sua segurança. Falava que o único jeito de conseguir a elevação para um nível tão alto, sem ser perturbado pela ordem do velho pai, era entrando no grande labirinto. Para o guerreiro não era novidade. Sabia que no grande labirinto seria mais fácil evoluir grandes níveis em pouco tempo. É claro que o amigo não precisaria nem insistir. Se fosse uma aventura daquelas, ele estava dentro. Ainda mais porque sabia muito bem o que aconteceria dali para frente. Ele mesmo poderia conseguir algumas facilidades com toda aquela diversão. Também procurava acumular algumas habilidades dentro do grande labirinto, e isso não seria tão difícil. Falou para o amigo que estava tudo bem, que estava dentro e iria protegê-lo. Apesar de ter falado daquela forma, logo adiante havia 2 guardas, e ele sabia que não seria tão fácil assim. A atenção dos guardas logo foi direcionada aos 2 que caminhavam calmamente. Assim que viu os 2 rapazes se aproximando, um dos guardas quis saber o que eles estavam fazendo. Era o protocolo avisar o que se queria dentro do grande labirinto. E sendo assim, o guerreiro optou por falar o óbvio. Avisou que apenas queriam entrar no grande labirinto. Claro, o horário era bastante inconveniente, e por isso chamou a atenção do guarda. Notando que o guarda iria querer mais informações a respeito do que realmente queriam fazer, o protagonista logo avisou que eram motivos pessoais. Como estavam escondendo o rosto, era óbvio que os soldados estivessem observando-os de forma diferente, como se fossem criminosos. Não era incomum que fugitivos ou criminosos usassem o grande labirinto para cometer crimes ainda maiores, achando que poderiam se safar da justiça. E assim seguiu o guarda, fazendo exatamente o que deveria fazer. Perguntou ao guerreiro: "Você poderia confirmar a informação de que seria um super-humano nível 4? Falou que eles eram livres para entrar quando quisessem. No entanto, alertou que, assim que estivessem prontos para sair, as identidades seriam imediatamente averiguadas. Olhando para o sacerdote, o guerreiro Kim achava que, de certa forma, o guarda não estava errado, já que seu amigo era um perigoso membro de um culto. Não demorou muito e entraram no grande labirinto, o selo dos deuses caídos. Enquanto caminhavam, o sacerdote teve uma curiosidade. Já que aquele guerreiro era famoso, por que os soldados não o reconheceram? A resposta foi intrigante. Caso tivesse sido reconhecido, o amigo estaria em maus lençóis. É claro que o sacerdote não tinha pensado desta forma. Graças aos processos anteriores, o guerreiro Kim havia remanejado suas habilidades e agora estava sentindo algo com seu super olfato. Ele falou ao sacerdote que começou a sentir um cheiro estranho, bem de enxofre. À frente dos dois estava um corredor bastante escuro. Apesar de várias tochas estarem acesas, parecia que não clareava de jeito nenhum. Assim que começaram a andar um pouco mais, notaram que os demônios que habitavam ali estavam enlouquecidos para provarem do sabor daqueles 2. Contudo, eles tinham armas mágicas e poderiam usá-las a hora que quisessem. Na verdade, o guerreiro Kim gostou, pois poderia provar a habilidade de suas armas recém-ganhas e, é claro,
sendo armas dos deuses, não eram fracas e nem para brincadeira. Ele gostou, sentiu um prazer. Ele deliciou-se assim que começou a usar a arma SSR com o poder da bênção dourada. Sem perder tempo, começou o embate. Queria abater o máximo daqueles serizinhos insuportáveis que pudesse. Ficou empolgado, pois o martelo de Thor havia desempenhado uma função ótima e dobrou ainda mais depois que recebeu a bênção do sacerdote. O sacerdote confessou que estava meio inquieto, achando que a ordem do velho pai poderia persegui-lo. No entanto, já estavam a uma porta do 9º andar. Apesar de o sacerdote já estar satisfeito, o guerreiro pediu a ele que se mantivesse em guarda alta o tempo todo. Falava que parecia que as coisas não seriam como ele esperava. É claro, na frente deles, começaram a aparecer aqueles soldados infernais da ordem do velho pai, liderados por uma mulher de cabelos rosas, que parecia ainda mais louca. Ela falava para o sacerdote que era uma pena, pois ele havia demorado mais do que ela imaginava. Foi um tédio ficar esperando o tempo todo. Observando tudo o que estava acontecendo, o guerreiro sabia que deveriam estar sendo seguidos o tempo todo. A situação estava bem ruim, já que o guerreiro notou que aquela mulher tinha a mesma característica que ele tinha, e era por isso que ela conseguia perseguir o sacerdote. De um jeito maluco, avisou que o Salvador não tinha outra saída a não ser unir-se à ordem. Aquela mulher parecia querer persuadi-los de qualquer forma. Falava que o corpo e a alma deles seriam parte do velho pai. Era como se quisesse simplesmente devorar o guerreiro Kim inteiro. Diante de uma proposta tão estranha, ele deixou claro que apesar de ela parecer louca, ele era bem normal e não iria com ela. Ela dizia que ele não precisava se preocupar, porque naquele mesmo lugar o processo para a ascensão dele seria preparado. Era claro, queriam subjugá-lo, trancafiá-lo e sacrificar o guerreiro Kim ali mesmo. Ele chegou a perguntar se ela agindo da forma que quisesse ou não a deixaria em posição ruim. Ela avisava que tinha certeza que eles já sabiam. Aquele era o grande labirinto, livre das leis da superfície. Ali não havia nenhuma restrição. Parecia ser muito impossível, mas o guerreiro encontrou uma mulher ainda mais louca do que ele, e ela tinha guardas e paladinos prontos e eficazes para fazer o que ela quisesse. A primeira ordem chegou. Deveriam eliminar o seguidor perverso que enganava pessoas em nome de uma entidade falsa. Por isso, ela quis que o guerreiro entregasse o sacerdote de boa vontade. No entanto, o guerreiro lembrou àquela mulher que, de fato, as leis naquele lugar não estavam sujeitas às leis da superfície. Enquanto o guerreiro Kim falava, o sacerdote não entendia direito o que ele queria dizer com aquelas palavras. Verificando a situação, o sacerdote se preocupou, pois ali havia 2 guerreiros de nível SS, e a maioria dos outros era nível 3 ou mais. Era por isso que ele estava com aquele sorriso sarcástico. Também estava preparado com algumas granadas mágicas, e foi por isso que ele logo pediu a assistência do sacerdote. Queria que ele usasse sua bênção dourada em todas as armas que ele usasse, inclusive na granada mágica. E depois que o sacerdote cumpriu o desejo do guerreiro, ele simplesmente arremessou a granada a uma velocidade incrível na direção dos paladinos. A mulher de cabelos rosas dizia que aquelas eram astúcias e nada mais. Nada daquilo poderia prejudicá-los. Mesmo assim se frustraram, enquanto o guerreiro Kim parecia ter alguns truques na manga. E foi por isso que o guerreiro ajustou suas habilidades para usufruir melhor sua arma, que ele com prazer bombardeava para todos os lados. A mulher levantou um escudo enorme. Gritava que aqueles esforços inúteis eram perda de tempo. Por isso, erguendo as mãos, pediu ao grande pai que protegesse seus filhos. Enquanto isso, as munições continuavam a bombardear aquela barreira. Ela dizia para o Salvador que aquele era o verdadeiro poder do velho pai. Todas as vezes que o guerreiro era chamado de Salvador, ele ficava extremamente irritado. Por isso, ele falou que aquilo era apenas uma brincadeirinha para esquentar. A pressão de verdade ia começar naquele momento, e mais uma vez modificou suas habilidades. Estava tão animado que fez o sorriso e o olhar animalesco que ele sempre fazia. Seu poder começou a possuir todo o seu interior. Sentia que com isso, seu sangue começava a ferver à medida que a quantidade de mana ultrapassava o limite. Apesar de sua cabeça estar ardendo, ele não ia perder nenhum momento. Partiu para cima para botar para quebrar. Já estava com seus sentidos aguçados, que captavam cada detalhe do mundo com absoluta clareza. Todos em sua frente se tornaram apenas brinquedos.
Estava pronto para usar a espada, e agindo como um espadachim enlouquecido, saiu cortando tudo que tinha em sua frente. Os paladinos gritavam uns com os outros para que não se desmanchassem e para manterem a formação. Aquilo era a única coisa que poderia salvá-los. No entanto, não era assim que estava parecendo que as coisas aconteceriam. A prova disso era o olhar sanguinário que o protagonista lançou para trás na direção dos paladinos, que nem tinham a noção do que estava acontecendo até verem aquele enorme tigre em forma de poder em sua frente. O guerreiro estava pronto para usar o poder do Rei Tigre, e quando o fez, as pessoas não conseguiam mais tentar impedi-lo. Quanto mais demonstrava sua força, mais era cobiçado pela mulher de cabelos rosa. Agora, ela tinha mais certeza ainda que deveria capturar e levar o salvador deles. Por isso, deu a ordem. Eles deveriam fazer o que fosse necessário para capturar o guerreiro Qin. Era uma ótima chance e não deveria ser perdida por nada no mundo. Mas não era um bando de paladinos sendo liderados por uma mulher louca que iria deixar o guerreiro intimidado. Já estava feito. O poder do grande tigre havia sido ativado e todos os paladinos sentiram na pele do que ele estava falando. O sorriso louco da mulher foi trocado e agora ela estava começando a temer pela sua missão, que não seria tão bem-sucedida quanto ela imaginava no começo. Estava tremendamente surpreendida. Achava que havia em algum momento subestimado aquele poder. Por isso, dizia aos seus paladinos que a morte deles de certa forma satisfaria o velho pai. Por isso, deveriam aceitar o destino deles de bom grado. Por isso, apenas continuou observando o massacre que estava sendo realizado em sua frente. Achava que todos aqueles paladinos seriam uma boa oferta para o velho pai. Enquanto isso, o guerreiro continuava a manifestar os poderes da grande espada. Ele parecia ainda mais sedento por poder. Aquela mulher mal podia se aguentar. O corpo começou a ficar ofegante. Ela achava que aquele homem era delicioso. Sabia que aquela cena toda dele era deliciosa e saborosa de se ver. Era uma honra para ela testemunhar a verdadeira luz. O protagonista gostou da atitude dela e perguntou a ela se já estava finalmente se sentindo pronta para enviar os mais fortes. Assim como o sacerdote havia avisado no começo, existiam 2 paladinos nível SS, e eram esses que o protagonista iria enfrentar. Ela iria enviá-los, porém, pediu ao guerreiro que fizesse seu melhor e desse seu máximo. Ele deveria tomar cuidado para não morrer antes da hora. Os conselhos da mulher louca foram apenas ignorados. O protagonista não queria nem saber, partiu para cima. Os inimigos também não iriam ficar parados. Quando um deles se lançou contra o protagonista, teve seu ataque bloqueado e, assim que o ataque alcançou o escudo, ele sentiu danos internos severos. Como eles eram 2, assim que um foi atingido, o outro partiu para o contra-ataque, pensando que poderia pegar o guerreiro desprevenido. Mas aquele era o guerreiro Qin, um jovem que antes dominava aquele jogo e passou horas jogando, por isso não iria se abalar por um aventureiro que quis pegá-lo na surdina. Depois de derrotar humilhantemente os 2 guerreiros de nível SS, ele falou, olhando para um deles, que se era só isso que eles tinham, ele não conseguia nem mesmo ficar aquecido. O homem que havia sido arremessado para longe e já tinha seu escudo facial quebrado, não entendia como poderiam chamar uma pessoa daquele tipo de salvador. Ele estava muito mais para um apóstolo demoníaco, mas não tinha o que ser feito. A ordem era unânime, deveria levar aquele demônio. Preferia que fosse vivo, pois a ordem do pai precisava dos poderes dele. Mas, notando que aquela peste era um demônio, ele iria simplesmente acabar com ele e depois estava disposto a lidar com as consequências. Pobre coitado, as consequências vieram bem antes do que ele imaginou, e assim o guerreiro ajudou com que aquele homem perdesse a cabeça mais rápido. A mulher de cabelos rosas ficava cada vez mais enlouquecida. Achava que aquele homem era perfeito, aquilo sim era o verdadeiro salvador. Perguntava ao guerreiro enquanto ele trocava suas características se ele ainda tinha mais poderes para mostrar. Ela estava ansiosa para vê-los. Qin não estava para brincadeira. Enquanto o sacerdote ajudava ele com sua bênção dourada, ele avisou aquela mulher louca para pensar melhor nas últimas palavras que queria dizer. Já preparado para golpeá-la, também deixava claro que aquelas palavras insanas eram as últimas. Nunca mais ele iria ouvi-la falar que ele era o Salvador. Mas como esperado de uma pessoa enlouquecida, a mulher estava numa espécie de excitação maluca.
falou para ele, após entrelaçar os dedos das mãos, que tudo o que poderia fazer era esperar com calma ele chegar na Terra Divina. A partir disso, o guerreiro lançou o seu ataque. Foi tão formidável que era difícil ver alguma coisa. Instantes depois, a mulher estava jogada no chão junto com os seus paladinos. Seu amigo sacerdote estava admirado. Sabia desde o começo que o guerreiro era muito valente. Só não acreditou que ele conseguisse derrotar todos aqueles sozinho. Claro, nosso herói lembrou o amigo que não havia sido sozinho. É claro que a bênção dourada ajudou muito. Falava com o sacerdote que era difícil mexer com lunáticos e chamou a atenção dele para como a mulher agiu até no último momento. Depois, começou a reclamar. Como ele colocou muita força, acabou quebrando tudo. Sendo assim, não tinha nada de útil para levar consigo. Fazendo aquelas caretas malucas que o nosso guerreiro sempre faz, pensava consigo que, apesar de não conseguir levar muita coisa, a batalha com aqueles paladinos o ajudou a concretizar os materiais necessários para criar uma característica de alto nível. Depois daquele pequeno contratempo, o sacerdote ergueu as mãos para cima, satisfeito, pois agora eles estavam no 10º andar do grande labirinto. A forma com que o sacerdote olhava para o guerreiro chegava a ser assustadora. Ele estava muito animado, satisfeito e grato ao mesmo tempo, pois se não fosse pelo amigo, não teria conseguido chegar tão longe. Mais uma vez, o guerreiro lembrava que tudo foi graças ao suporte que o sacerdote deu o tempo todo. E era por isso que o sacerdote estendia a mão com o colar. Falava que aquele era o coração da abundância. O guerreiro Kim sabia. Aquele artefato aumentava todos os atributos e características que possuíam sorte, além de ser um artefato rank SSR. Assim que colocou suas mãos naquele colar, ele ficou radiante. Vendo que o guerreiro tinha gostado muito, o sacerdote contou que havia encontrado no depósito de tesouros do Levante, o lugar onde o guerreiro havia dito que estaria. Com isso, nosso herói ficou muito satisfeito. Chegou a acariciar a cabeça do sacerdote como se ele fosse um cão bonzinho. Depois de receber aquela manifestação de carinho e amizade, o sacerdote quis saber do guerreiro para onde estava indo. Foi quando ele contou que voltaria novamente para o seu país de origem. Ele não disse, mas precisava voltar para encontrar o último item que precisava para alcançar o nível 5. Passado um tempo, lá estava ele, respirando o ar da terra natal. Enquanto ele estava vasculhando uma floresta, foi pego por um homem estranho com capa e chapéu. Colocou um objeto pontudo no ombro do protagonista. Perguntava a ele o que ele estava fazendo naquele local. Observando o homem com o canto dos olhos, o protagonista pensava no porquê aquele homem estar todo coberto. Era a Cobra Esqueleto, um personagem de nível sênior. Parecia que o protagonista havia encontrado o esconderijo dos mutantes. Mais uma vez, o homem perguntou. Queria saber o que aquele homem estranho estava fazendo naquelas terras. O protagonista apenas falou que tinha assuntos para resolver. O homem com o corpo coberto avisou que aquela área era proibida, por isso ordenou que ele se apressasse em se retirar. Foi nessa hora que, com bastante habilidade, o protagonista pronunciou a senha. Aquela seria a palavra-chave que contornaria as coisas. E foi quando ele perguntou se, por acaso, aquele não era o caminho para Hope Village, Vila Esperança? Imediatamente, o mutante esqueleto, que antes queria que ele saísse, agora perguntava como ele sabia aquele nome. Ele sabia que qualquer um que tivesse ciência daquele nome era uma pessoa adequada para entrar. De onde aquele monstro tinha saído era da Vila dos Monstros, atualmente chamada de Vila Esperança. O protagonista sabia. Qualquer um que soubesse o nome real da vila era pessoa bem-vinda às terras deles, e por isso o sentinela se ofereceu para guiá-lo. Bastava o protagonista segui-lo. Com isso, o herói ficou satisfeito, pois quem estava de patrulha naquele dia era o esqueleto Cobra, que, diferente dos outros mutantes, era bastante flexível. O lugar era diferente, cheio de mutantes de várias raças. Também era onde estava o item que ele precisava. Enquanto ele pensava isso, um grande urso apareceu perguntando ao esqueleto Cobra por que havia levado um humano até a vila. Aquele mutante servo era um ser colossal. E sendo aquele servo responsável pela vila, o esqueleto Cobra tratou de falar rapidamente que aquele humano sabia o nome verdadeiro da vila, e também avisou que tinha negócios para tratar com o grande urso. O grande monstro, furioso, com olhos famintos, olhou para aquele jovem à sua frente. Se inclinou um pouco, rosnando, perguntou a ele que tipo de negócios poderia ter com alguém que nunca tinha visto antes.
Agora ele tinha um problema para enfrentar, pois todos os mutantes que tinham sido hostilizados pela sociedade eram hostis e fechados com relação aos humanos. E a situação piorava, pois o protagonista precisava pedir um favor, e quando falou, o monstro piorou seu semblante. Perguntou que tipo de favor alguém pediria para ele. Sem demora, o protagonista falou. Precisava de um núcleo mutante. E quando iria falar que poderia comprar um deles, o monstro se enfureceu e golpeou o protagonista quase de imediato. Todo o tempo que ele teve foi para tentar se esquivar e acionar o seu escudo para o dano ser menor. Sabendo que para todos os mutantes, os humanos não passavam de inimigos, o guerreiro, enquanto falava, estava trocando suas habilidades para as de defesa. Enquanto atacava, o monstro gritava que iria partir o guerreiro em pedaços. No entanto, o protagonista avisou. Não precisava agir daquela forma, ele não estava ali para recrutar ninguém, ou nada do tipo. Apesar de saber o motivo daquela raiva irrazoável, o protagonista precisava insistir, mesmo sabendo que os núcleos mutantes vinham de cadáveres, de gente da raça daquele servo mutante. Por isso, o monstro, ainda enfurecido, perguntava ao protagonista se ele teria coragem de vender o corpo de um familiar por algumas moedas de ouro ou algo parecido. O servo, com cara de urso, agora estava usando uma lâmina de aura. E isso era bastante chamativo, até mesmo para o protagonista, que não esperava encontrar algo tão acima de seu tempo. Levantou as mãos para cima e disse àquele grande mutante que se acalmasse. Ele poderia dar o preço que quisesse. Ele estava disposto a chegar a uma negociação justa para os dois. O mutante insistia que não precisava do dinheiro de um humano imundo. Foi então que veio a cartada final. O guerreiro avisou. Enquanto pegava algo brilhante de dentro do casaco, que nunca falou que pagaria em dinheiro. Ele iria usar a maneira mais rápida de ganhar a confiança daqueles mutantes. Quando pegou o objeto iluminado do bolso, até mesmo aquele grande mutante teve dificuldade de continuar com os olhos abertos. Gritava, o que era aquilo? Depois que o brilho passou, o protagonista estava de joelhos, mostrando um pote grande de lamen. Dizia que pagaria com aquilo. O grande mutante ainda não sabia se aquele humano era louco ou se apenas estava tentando irritá-lo ainda mais. No entanto, o guerreiro foi ainda mais longe. Pegou a garrafa térmica, jogou água quente no lamen e pediu ao mutante que não fosse tão rude. Desse apenas um gole e depois decidisse o que queria. Falava que não seria tarde para depois conversar, apenas queria que ele provasse daquele grande lamen. Para o protagonista, aquela não era apenas uma grande tigela de macarrão instantâneo. O animal parecia raivoso, gritava que não precisava disso, se não saísse rápido, iria despedaçá-lo. No entanto, o cheiro do lamen começou a fazer efeito, e aquele grande urso mau agora parecia um ursinho bonzinho. Ele sabia, mesmo se fosse um mutante com chifres e com uma cara de urso mau, nem mesmo assim conseguiria resistir àquele cheirinho. Estando mais calmo, o mutante sentou próximo do humano. Ele falou que nunca tinha sentido aquele cheiro antes. Foi então que o guerreiro falou que tinha ouvido de um amigo que as pessoas naquele vilarejo tinham dificuldade em consumir comida adequada. Pediu para experimentar. Falou que só assim saberia o porquê dos humanos gostarem tanto de macarrão instantâneo. O urso fez uma cara meio enigmática. Não sabia se experimentava ou se deixava passar. No entanto, o cheiro parecia delicioso. Enquanto alguns outros mutantes observavam o que estava acontecendo, o grande urso dizia que ele era o chefe da Vila Esperança. Enquanto provava, falava que só estava consumindo porque precisava aprender mais sobre a cultura humana, não porque o cheiro era delicioso. Enquanto o grande urso comia, sentiu uma sensação estranha dominar seu corpo. Ele parecia possuído pelo deus do macarrão. Era como se os finos fios de macarrão pudessem, aos poucos, entrelaçar suas papilas gustativas, enquanto o caldo suculento saciava sua fome. No final, ele sentia uma sensação quentinha, como se tivesse encontrado o sabor supremo. Depois que terminou, perguntava como poderia haver algo tão gostoso. Queria saber se aquele humano tinha mais daquele caldo tão suculento. Mas ele não era bobo nem nada. Sabia que de nada adiantava conquistar apenas o líder. Precisava conquistar o máximo de mutantes possível. Por isso, afirmou que já tinha preparado muitas outras coisas. Ele sabia que nem todos os mutantes tinham sentidos altamente desenvolvidos como o do urso. Por isso, preparou doces e sorvetes de forma que pudesse chegar ao paladar de todos. Num instante, aquela vila virou uma diversão, e todos começaram a rir da forma engraçada com que o grande urso comia quase tudo em uma mordida.
Enquanto todos riam e se divertiam, o protagonista pensava que, depois de alimentá-los adequadamente, agora já podia dizer que era amigo deles. O mais especial tinha ficado por último. E foi assim que o esqueleto cobra notou o pote com um núcleo de mana em pó. Ao ouvir isso, o urso perguntou se podia comer isso também. Os mutantes, que antes estavam satisfeitos, de repente ficaram cautelosos. O protagonista sabia que era natural, pois se eles comessem mana, poderiam simplesmente enlouquecer. Mas ele também estava preparado para um cenário daqueles. Por isso falou que, se o urso estivesse tão preocupado, poderia perguntar ao anjo da guarda dele. Deixou claro que estava se referindo ao ser que tinha todo o poder da profecia, aquela que era chamada de madrinha da Vila dos Monstros, o Deus Árvore.